Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente falar mais um tema, eu gostaria que você desse seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é profetas, sumos sacerdotes e sacerdote. Quem venham ser essas pessoas e quais são as suas funções? Mas antes da gente falar sobre cada um deles ou sobre cada uma das funções, eu gostaria de falar um pouco do Antigo Testamento. A palavra Antigo Testamento vem de Antiga Aliança. Testamento significa aliança. Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. No Antigo Testamento existia um véu. E esse véu, ele fazia separação entre as pessoas e Deus. Nem todas as pessoas tinham acesso a Deus. Só algumas classes de pessoas, que eram os profetas, sumos sacerdotes, reis, pessoas que eram escolhidas por Deus. E falando um pouco sobre o véu, as pessoas não tinham acesso. Então por isso que Deus levantou essas pessoas. E falando sobre a manifestação de Deus no Antigo Testamento, é interessante lembrar sobre Moisés. Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente. Ali foi a primeira manifestação de Deus a Moisés, através de uma sarça. Então Deus se manifestou através de uma sarça ardente para a vida de Moisés. Lembrando também da vida de Samuel. Samuel era muito novo ainda quando foi chamado para ser profeta. E ele não entendia muito bem, mas ele foi ensinado pelo sumo sacerdote Eli, que tinha dois filhos, que eram Ofni e Finéias. E ele se tornou um grande profeta. Se tornou três coisas: profeta, juiz e sacerdote. Ele tinha três ofícios. E Deus usou muito a vida de Samuel sobre a nação de Israel. E também lembrando sobre Davi, quando Davi cometeu adultério com Betseba, que era esposo de Urias, que era um dos seus comandantes, é interessante que quando as pessoas estão em pecado, olhando para Davi, ele estava praticamente cego, ele achava que ninguém sabia do seu adultério, ele achava que ninguém sabia que ele estava adulterando, ou seja, tendo relações sexuais com Betseba. E Deus levanta quem? Deus levanta um profeta para que pudesse corrigir, para que pudesse repreender. E o profeta Natan, ele não chega e simplesmente repreende o rei Davi. Ele começa a contar uma história. Ele fala assim, existia um homem muito rico que tinha vários gados, várias ovelhas. E existia outro homem também, mas ele só tinha uma ovelhinha. E esse homem muito rico pegou essa única ovelhinha desse rapaz que só tinha uma ovelha. O que eu devo fazer com esse rapaz? E aí Davi ficou enfurecido, ficou bravo no momento, na hora ali. E ele falou, essa pessoa é digna de morte. E o profeta Natan olha para ele e diz assim, essa pessoa é você. Então, na grande maioria das vezes, toda vez que o profeta se levantava para corrigir a nação de Israel, para corrigir o povo, na grande maioria das vezes nunca traziam palavras boas, eram palavras duras, mas eram palavras que que gerava transformação na vida das pessoas. De imediato, o rei Davi ficou meio surpreso, porque ele achava que não sabia, ele achava que ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Mas ele como homem e como segundo o coração de Deus, que tinha intimidade com Deus, ele confessou os seus pecados. Ele realmente se arrependeu. E Deus transformou a vida de Davi. Olhando para os profetas, toda vez que o profeta levantava para corrigir a nação de Israel, ele usava o dedo indicador. Ele sempre falava assim diz o Senhor, dedo de acusação. Ele sempre fazia isso. E para que as pessoas pudessem ver que realmente aquela pessoa era profeta, era só quando a profecia se cumpria. Toda vez que levantava um profeta, ele às vezes falava em que tempo algo ia acontecer. E quando acontecia, as pessoas realmente começavam a enxergar e ver que aquela pessoa era profeta, era um profeta de Deus, era uma pessoa que foi levantada realmente por Deus, porque tudo que ele falou se cumpriu. Então, o profeta nada mais é do que a boca de Deus aqui na terra. Ele recebe diretamente de Deus e ele levava a mensagem para o povo de Israel. E falando um pouco sobre o sumo sacerdote, a palavra sumo vem de chefe, um dos principais. E qual era a finalidade, qual era a função do sumo sacerdote? Era estar à frente dos cultos, não só do tabernáculo, mas também do templo em Jerusalém. E o sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. E esse Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que representava
a presença de Deus. E nem todas as pessoas tinham acesso, só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano para oferecer os pecados, para oferecer esse sacrifício de expiação do povo. Expiação vem de culpa. Ele levantava a lamentação do povo de Israel e só ele entrava no Santo dos Santos, que ali representava a presença de Deus. E ele não poderia estar em pecado. Se ele tivesse em pecado, ele seria fulminado. Mas para que tudo isso pudesse acontecer, eles colocavam uma corda na perna dele com um sino. Enquanto o sino estivesse tocando, ele estava vivo. Mas quando o sino parava de tocar, as pessoas começavam a puxar, porque ninguém tinha acesso, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, ninguém poderia entrar na presença de Deus, somente o sumo sacerdote. E não era qualquer tipo de pessoa que poderia ser sumo sacerdote, tinha que ser da linhagem de Moisés, de Arão, então tinha que ser dessa linhagem. Mas com o tempo isso foi abolido, isso foi perdido por questões políticas. Esse é o sumo sacerdote. E falando um pouco do sacerdote, o que significa ser sacerdote? Os sacerdotes, eles recebiam a lamentação do povo de Israel, ele oferecia sacrifícios a Deus, através de animais que não tinham defeitos, que eram animais puros, que não tinham defeito, e oferecia sacrifício, oferecia o pecado do povo de Israel para Deus. Ele era um intermediador, ou seja, ele intermediava, ele ajudava as pessoas a ter mais comunhão com Deus. Então essas classes de pessoas eram que tinham acesso a Deus, eram os profetas, os sumos sacerdotes e sacerdote, no Antigo Testamento. Só que esse véu ele foi rasgado de alto a baixo, o próprio Deus rasgou, foi o próprio Deus que rasgou o véu. E no Novo Testamento, Jesus vindo e sendo como profeta, sumo sacerdote e sacerdote, todas essas pessoas não precisariam mais, para ter acesso a Deus, não precisaria mais dessas pessoas, porque o próprio Jesus veio como justo, morreu pelos nossos pecados. E hoje nós temos o profeta, que é Jesus, nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, e temos o sacerdote, que é o próprio Jesus. E automaticamente também nós somos sacerdotes, porque nós anunciamos a palavra e ajudamos as pessoas a se achegar mais a Deus. Então essas são as suas funções, as suas finalidades. Profeta, boca de Deus aqui na terra, sumo sacerdote, só ele que entrava no Santo dos Santos, só ele que entrava ali na presença de Deus, e tinha um sacerdote que recebia a lamentação do povo de Israel e levava para Deus. Então são essas as dicas que eu deixo aqui para você.